CNN Sinais Vitais, Dr. Calil Entrevista, vamos falar sobre síndrome de Down, com a doutora Flávia Navarro, cardiologista pediátrica, e Dr. Zan Mustak, geneticista. Muito obrigado pela presença de vocês. E agora vamos ao vídeo com a Carol Marcelino. Olhos levemente puxados, nariz pequeno, rosto arredondado, sorriso largo e uma enorme vontade de viver, ser feliz e incluído de forma igualitária na sociedade. Essas são algumas das características das pessoas com T21. Antes chamada de síndrome de Down, a trissomia do 21 é uma condição genética que ocorre quando o bebê nasce com 3 cromossomos 21 em vez de 2. Estimulação é a palavra-chave para pessoas com T21 desde o nascimento. Isso permite melhorar o desenvolvimento cognitivo, socioafetivo e motor, proporcionando autonomia na vida pessoal e no mercado de trabalho. Mercado esse que hoje é estimulado. No Brasil, por exemplo, a lei de cotas garante que pessoas com T21 tenham acesso a vagas em empresas com mais de 100 funcionários. E não é só no mercado de trabalho. Os direitos vão além. Educação, prioridade em hospitais, isenção de alguns impostos, além de gratuidade em transportes interestaduais. O objetivo é incentivar a inclusão em todas as frentes. Afinal, são pelo menos 8.000 bebês que nascem com essa condição todos os anos. E os adultos vivem em média até os 65 anos. Há 100 anos, a expectativa de vida não passava dos 9 anos de idade. O cenário hoje mudou muito. Os avanços da medicina são fundamentais, assim como os esforços para acolher e incentivar essas pessoas. Acompanhar o desenvolvimento de alguém com T21 é ver o crescimento saudável, independente e, como dissemos no começo, sorridente. Zan, o que é síndrome de Down? Síndrome de Down é um comprometimento genético em virtude de um material cromossômico em excesso, de tal forma que nós temos todos no núcleo de nossas células 46 cromossomos, portanto 23 pares. A pessoa que tem síndrome de Down tem um cromossomo a mais. Então, ao invés de ter 46, ela tem 47 cromossomos. E esse cromossomo excedente a mais é o de número 21. É errado, Flávio, falar de síndrome de Down, ou o correto agora é falar T21? Porque as pessoas conhecem como síndrome de Down. A síndrome de Down, até queria escutar o Dr. Zan nesse conceito, porque a síndrome de Down tem aquela história de Down, né, de para baixo, uma coisa que não tem nada a ver com o nome. Com o nome. O nome foi de quem descreveu a síndrome de Down, né? E o Dr. Zan pode trazer mais essa história para gente. E aí, Zan? Sim. John Landon Down, em 1866, descreve um fenótipo que ele correlacionou com um jeito, uma figura que parece muito o pessoal da Mongólia. Então, 1866. 1866. Então, ele, voltando da Índia, em direção a Londres, onde ele trabalhava, ele se encontra com algumas pessoas da Mongólia e faz a analogia com o fenótipo, a imagem de algumas pessoas que ele tratava em Londres. E quando ele chega em Londres, ele tira o nome de idiotia furfurácea para colocar o nome de idiotia mongólica. A Mongólia ficou muito irada, ele tira o nome de idiotia e mantém como mongolismo. Isso em 1866. Em 1959, o professor Jérôme Lejeune, o qual eu fui aluno dele lá na França, Lejeune descobre que estas pessoas têm um cromossomo a mais de número 21. Então, ele tira o termo mongolismo, que já tinha o contexto pejorativo, isso em 59, aí ele chama de síndrome de Down, em homenagem ao John Landon Down. E ele me dizia assim, Zan, eu me arrependo. Isso foi na década de 80 que eu tive com ele. Por quê, professor? Porque o anglicismo é um domínio atual da linguagem. E no momento do anglicismo
da década de 60, houve uma discussão muito grande onde Down tem um termo relacionado com o inglês para baixo. E as pessoas fizeram esse vínculo e ele pediu para mudar. Agora, em 2017, foi introduzido o termo T21. Mas que também não pegou, né? Mas está pegando, porque é muito, muito recente. Veja, durante muito tempo as pessoas chamaram a síndrome de Down de mongolismo ainda. Né? E óbvio que a gente vai ter que ser um tempo para que a gente chame a pessoa com síndrome de Down de T21. Que é o nome correto. Que é o nome mais apropriado. Que é o nome mais apropriado hoje. Isso. Flávia, como é feito o diagnóstico? Olha, nós temos características clínicas, né? O ideal, principalmente para nós cardiologistas, é que o diagnóstico seja feito na intraútero, né? O diagnóstico fetal. E aqui eu já vou puxar um pouquinho para o nosso lado, o lado do coração, que sempre que esse diagnóstico é feito ainda na intraútero, com a translucência nucal alterada, com alterações de dedos, de nariz, tem sinais morfológicos, né, indicando a síndrome de Down. E principalmente as cardiopatias congênitas. Então, quando essa mãe, né, a gente não está pensando só no bebê, mas essa mãe já tem a ciência durante a gestação de que o neném tem uma possível síndrome de Down, lógico que... Você já faz diagnóstico intraútero. Intraútero. Mas por ultrassom. Pelo não ultrassom. Por sangue, exame de sangue, nada. Sim, nós podemos ter o cariótipo já durante a gestação e isso acaba sendo uma escolha da família, da mãe, se ela quer ou não realmente ter essa certeza. Mas o próprio ultrassom do primeiro semestre, ultrassom morfológico inicial, ele já tem esse diagnóstico, ele já dá um indício dessa patologia. E o ecofetal, o próprio ultrassom já pode indicar, e o ecofetal também já pode indicar a patologia cardíaca, o que vai ser importante para toda essa discussão de onde o bebê vai nascer, o que vai ser necessário para quando ele nascer, se ele vai precisar de uma cirurgia precoce ou não. Nós temos um fato muito... Desculpa, doutora. Não, por favor, professor. Um fato técnico, científico, relativamente recente, de 20 anos atrás, que nós conseguimos fazer a partir da coleta do sangue da mãe, como se fosse colher um hemograma, que é muito tranquilo, tá? Nós temos o NIPT, que é um exame não invasivo de diagnóstico pré-natal. Tá? E a gente consegue uma margem de segurança de diagnóstico de aproximadamente 98% de margem de segurança. Fantástico. O que é fantástico. É fantástico. Né? Então, esse exame associado com os dados que a doutora Flávia colocou, da ultrassonografia, sim. Aí vinculam de uma forma muito importante o investimento, tá, que deve ser feito, no meu ponto de vista, deveria ser feito em toda a gestação, que é o ecocardiofetal. E que sim. me dá uma... Não é feito de rotina? Não. Temos uma lei agora, Calil, que ele é obrigatório, pelo menos... Porque é exemplo simples, né, Zé? Muito simples. Mais simples, mas a questão é que ele não é... O acesso é difícil. Se a gente pensar em São Paulo, sim. Grandes centros, é simples. Sim. Mas pensando na população geral, normalmente dificuldade de aparelho, dificuldade técnica, enfim, a gente sabe. Mas o diagnóstico, né, já ter o diagnóstico... E falar um pouquinho dessa primeira notícia, que é o que as mães trazem para a gente dessa... agora mesmo atendi um paciente, isso é muito comum. Foi dada a notícia que a criança tinha T21 no parto, logo que tirou o neném. Então, a mãe estava lá, ainda sendo operada, ainda no meio da cesárea. Então, a gente sempre pede... E qualquer médico pode estar com contato com a primeira hipótese de síndrome de Down. Então, olha, essa criança pode ter T21, pode ser o obstetra, pode ser o próprio ultrassonografista, o radiologista, pode ser o pediatra da sala de parto, sim. Pode ser o anestesista. Então, ter essa sensibilidade para conversar com a mãe, esperar o pai, o companheiro, claro, alguém junto, não ter urgência nisso. Não ter urgência dessa Mas notícia. O diagnóstico, então, é físico, exame físico, é isso? Exame físico e genético, na verdade, os dados clínicos... Mas fora genética? Os diagnóstico dados clínicos... Sim. Eminentemente clínicos. Como são? Como é a criança? Então, é a pessoa que tem uma
um peso um pouco menor do que o esperado relacionado com a idade gestacional. É uma criança que tem uma discreta hipotonia. Eu estou frisando a palavra discreta porque me incomoda muito quando as pessoas falam em hipotonia. A perspectiva do entendimento do leigo é que é um boneco de pano, e não é. Né? Assim, a pessoa que é destra, que usa a mão direita, o braço esquerdo dela é hipotônico com relação ao direito. Sim. É essa a ideia primária. E é claro que o desenvolvimento, né, neonatal, né, primariamente, a gente vislumbra alguns sinais clínicos, né? A gente tenta avaliar, primeira coisa, claro, o risco de cardiopatia. Então, se tiver que fazer algum exame numa suspeita de T21, a primeira coisa a ser programado é um ecocardiograma bem feito, dependente, que ela deixou bem clara, a Flávia colocou de uma forma muito clara que o exame ecocardiográfico, ele é dependente do equipamento e do profissional. Claro, e do operador, sem dúvida, da experiência, não tem dúvida. Né? E é assim que a gente vai avaliar e progressivamente esse indivíduo vai apresentar alguns outros sinais que é um atraso de desenvolvimento neuromotor. Então, ele firma o pescoço? Claro que ele firma, mas em vez de firmar com 2 meses, é com 2 meses e meio, 3 meses. O que não faz muita diferença. Não. Mas todos os sinais são pertinentes a esse sistema ligamentar e osteomuscular. Fator de risco. Tem algum fator de risco? Ou é uma coisa genética mesmo, hereditária? O mais conhecido é a idade materna, né? Tem outras situações que podem estar ligadas a fatores mais da... Quer falar um pouquinho? Nós temos fatores de risco da idade materna, que é o que está mais descrito na literatura, mas nós temos fatores de risco geneticamente determinados. Se eu tenho alguém na família... É genético, né? Genético. Mas se tem alguém na família com T21, tá? É um fator de risco aumentado. Se eu tenho alguém na família com a frequência de Alzheimer, é um fator de risco aumentado. Também. Se eu tenho alguém na família com um hipotireoidismo, especificamente autoimune, de uma forma que a gente chama de Hashimoto, também tem um risco aumentado. E é ruim a gente falar aumentado, porque o telespectador, quando ouve aumentado, ele entende aumentado significa 50%, 20%, 30%. Não, esse aumentado é 1% a mais, 0,5% a mais, sim, mas é aumentado. Uma incidência baixa, mas porém é aumentado. No Brasil, a incidência é igual no mundo? A incidência do T21? Uau, vamos lá. Então, deixa eu aproveitar esse gancho que é excelente. Nós temos tido mais nascimentos no Brasil com T21 do que no resto dos países de primeiro mundo. Mas isso está relacionado à condição da perspectiva política nacional de outros países. Há um investimento grande em não permitir nascimentos com T21. Em outras palavras, induzir a um aborto prematuro. O NIPT foi um exame elaborado primariamente nos países. Mas isso é certo? Não, uma pergunta minha de leigo para você. Certo não é. Essa é uma opção que deveria ser feita para a pessoa, respeitando a cultura dela, respeitando a religião dela, respeitando hábitos sociais, respeitando muita coisa. Aqui no país nós temos 3 palavras que se sustentam hoje a questão de uma série de comprometimentos, inclusive a pessoa com T21. A primeira palavra é dar oportunidade. A segunda é respeitar. E a terceira é de segurança. Oportunidade, respeito e segurança é a trilha de sustentação de qualquer indivíduo que tente ter uma sobrevida adequada. É isso que nós temos que fazer e isso que o Brasil faz. A lei brasileira permite, por exemplo, a interrupção da gravidez, da gestação? Não. Com T21? Não. Então, nós temos a interrupção permitida para anencefalia. Sim, mas não para o T21. Não. Nós temos hoje no Brasil 8 mil nascimentos ano de pessoa com T21. A população brasileira com T21 é equivalente a 350 mil pessoas. Né? E cada ano, nascem 8 mil, dos quais aproximadamente 45% a 50% nasce com uma cardiopatia.
Sim, que nós vamos discutir agora. E desses, a metade são cirúrgicos. Muito bem, vamos ao pequeno intervalo e voltamos a discutir o assunto das pessoas com T21. Bom, estamos retornando aqui discutindo a T21, os pacientes com T21. Então, Flávia, 50% desses pacientes têm comprometimento cardíaco. Sim. Desses, 50% são cirúrgicos. Sim. Qual é o comprometimento cardíaco mais comum? Então, Calil, na verdade, a grande maioria tem cardiopatias de hiperfluxo pulmonar. Então, aquela comunicação interventricular, uma cardiopatia que é característica, não é patognomônica, não é só pacientes com T21 que tem, mas que é característica é o defeito do septo atrioventricular, que é a alteração do coxinha endocárdico, um grande buraco dentro do coração, né? Essas crianças, elas devem ser abordadas precocemente, elas devem ter seu diagnóstico, de preferência feito no período fetal, e elas precisam ser operadas, o ideal, nosso protocolo da Santa Casa, em torno de 4 meses de vida. Entre 4 e 6 meses, esses pacientes precisam ser operados para não evoluírem com uma condição complexa que chama hipertensão pulmonar. Então, nós precisamos fechar esses buraquinhos, né? E aí tem todo o processo da cirurgia, ele tem que estar num centro que tem a cirurgia cardíaca pediátrica, essa abordagem deve ser uma abordagem assim, com muito cuidado no pré-operatório, então conversar com essa família, explicar o que vai acontecer, o neném vai passar um tempo na UTI, então todo esse processo, tanto de pré quanto pós-operatório, não tem infecções. Então, orientar essa família em relação à vacina, tomar cuidado com viroses, as bronquiolites. Só para a gente ter ideia, se o paciente pega um quadro viral, uma bronquiolite, pneumonia, um quadro pulmonar, ele vai ter que esperar 1 mês antes de ser operado. Então, isso atrasa o tratamento. Então, mas o importante, como nós falamos, vocês falaram, é o diagnóstico precoce. Sim. Agora, falando em cirurgia congênita, o Brasil é um dos países que tem a maior expertise, ou não fica para trás de nenhum lugar do mundo em expertise das cirurgias congênitas. Tem grandes centros, inclusive você estava falando, o Pequeno Príncipe em Santa Catarina, não é isso? E vários centros... Curitiba, desculpa. Pequeno Príncipe Curitiba. Tem vários centros que operam bem congênito. O grande problema do país é que o número de crianças que nascem com problema congênito, independente dos T21, são mais de 20 mil crianças por ano. Destes, mais ou menos uns 18 mil necessitariam umas cirurgias cardíacas, né? E são feitas, eu acho que aproximadamente, no máximo, entre 8 e 10 mil. Então, esse é um problema de saúde pública sério no país, que nós, no Instituto do Coração, Fábio Jatene e eu, a gente luta há muitos anos, né, com as autoridades de saúde para um jeito de expandir. Mas falta centros capacitados, né, e profissionais capacitados. Então, isso é uma luta de décadas que nós temos ali no INCOR, né, porque o INCOR é um grande centro que opera os congênitos, mas é um problema de saúde pública super importante, né? Agora, Zan, uma criança nasce com T21, né? Como é a vida dela? Vai depender das oportunidades que ela tiver ao longo da vida, né? Oportunidade, como eu digo, oportunidade, respeito e segurança ao longo da vida. Por que oportunidade? A primeira grande oportunidade é a que você acabou de referenciar, né? Ela vai poder operar se ela tiver uma cardiopatia? Vai ter lugar para operá-la? Ela vai ter essa oportunidade? Em se tendo, né, ela vai ter uma condição de nutrição adequada? Ela vai ter uma condição de imunização adequada? Ela vai ter uma condição de saúde pública adequada? Todos os parâmetros ambientais que diferenciam a toda a população, né, vão caracterizar adventos que vão piorar ou melhorar a qualidade de vida da nossa população, em especial da pessoa com T21. As pessoas com T21 têm graus de comprometimento, tanto de cognição ou motor? Existe grau de comprometimento? Excelente colocação, tá? Infelizmente, a população está
habituada a ouvir que existem graus entre as pessoas. E nós não temos variedade de grau nenhum. O senhor é médico, a Flávia é médica, eu sou médica, e ele é um cinematografista, e assim por diante. Por quê? Porque nós tivemos oportunidade de ser, né? Nós tivemos oportunidade de fazer uma faculdade. Ele teve a oportunidade de fazer um treinamento específico para que um engenheiro da mesma forma. Qualquer indivíduo teve as oportunidades e, a partir das oportunidades, ele foi se diferenciando. Ora, então, essas diferenciações individualizadas é que permitiram e permitem que nós sejamos pessoas diferentes. A mesma coisa acontece com pessoa com T21. Por exemplo, eles precisam fazer fisioterapia, fonoaudiologia, terapia ocupacional. Todo mundo tem essa oportunidade? Não, nós não temos número suficiente de profissionais. Da mesma forma que a gente não tem como fazer cirurgia cardíaca para todo mundo, a forma de estimulação precoce que evoca essa condição. Mas a pessoa que tem condição, estimulação precoce, tudo, como vai ser a vida dessa pessoa com T21? Muito possivelmente ela vai ter a oportunidade de crescer, de se sociabilizar-se, ir para a escola, aprender, ter a sua própria turma, sim. Casar, namorar, isso casar. É importante. Isso que eu queria chamar a atenção. E ter filhos. Sim, não é o fim do mundo. De jeito nenhum. E existe um preconceito que a pessoa com T21 é estéril. Não, ela não é estéril. Ela vai ter filho, ela pode ter filho. Ela pode ter filho. Um homem comum com nós temos um índice de infertilidade de por volta de 15%. Em T21, esse índice de infertilidade é maior. Na mulher, chega a ser 50%. Mas não quer dizer que não pode ter filho. Isso. Essa que é a grande parte. Então, o paciente com T21, bem cuidado, obviamente, bem diagnosticado precoce, bem estimulado, ele pode sim ter uma vida normal. Tendo todas as oportunidades, ele vai trabalhar, sim. Vai casar, vai crescer, vai ter família. E eu acho uma coisa interessante agora, Calil, que acontece que com os adventos das redes sociais, são os influencers, os digitais influencers, então que eles mostram que eles estão indo para a faculdade, que eles estão indo trabalhar, eles estão indo na balada, porque por mais a hora que nasce um bebê, que a gente converse com essa família, por mais que seja o próprio Dr. Zan que esteja conversando, que, né, é uma referência no Brasil em T21, e explicando que nada melhor do que uma mãe, do que uma família, olhar e ver um João indo para a faculdade, as meninas, uma Maju desfilando, os meninos trabalhando. Então, eu acho que é um grande advento, assim, entender... Olha, né, com um exemplo. Então, olha, esse garoto está trabalhando, essa garota está namorando, está estudando, eu acho que isso é fantástico e foi um ganho que as redes sociais trouxeram. É isso. Criaram autodefensoria. Sim. Né? Então, eles fazem isso. Sim. Né? O trabalho deles é assim, nada sobre nós sem nós. Isso é excelente. Né? Isso fez com que houvesse oportunidade de aceitação social, de interpretação, de conhecimento, de habilidade. E mais, induzisse a melhores conhecimentos, a interesses científicos. Nós temos coisa muito nova em termos de T21, né? Por eles. Sem dúvida. É isso. Pelo estímulo. Considerações finais. Olha, eu acho que em relação à cardiopatia congênita, o que eu queria falar é que, assim, que essa família... que tenha um diagnóstico precoce, que entenda o que é, e mesmo quando o neném nasça, faz o médico explicar, estresse aquele, se empodere de conhecimento. O que acontece muito, Calil, é que assim, é Down, é cardiopata congênito, vai para a UTI neonatal. E esse bebê está ótimo, porque a cardiopatia de hiperfluxo ela vai demorar um tempo para se apresentar. Sim. Ela vai demorar um tempo para o bebê ficar cansado. Então, ele pode ficar no colo da mãe, ele pode ficar no alojamento conjunto, ele pode estar... senão, aquele João vira o bebê que está lá na UTI neonatal com síndrome de Down. Sim. E só o conhecimento, e só a informação, né? Esse conhecimento que... tantos médicos têm que ter. Muitas vezes o pediatra que está lá, que pegou o bebezinho na UTI, não, a síndrome de Down, você tem cardiopatia, vai para a UTI. E aí não é bem assim. Não é assim. Ele tem um tempo, assim, ele tem um período que ele pode ficar junto com a mãe e, lógico, ele não precisa, ele provavelmente vai para a UTI só depois da cirurgia. Muito bem. Zan, considerações finais.
Bom, primeira coisa, acredite no seu filho. Isso. O indivíduo com T21 é um indivíduo que tem toda uma imensa possibilidade de crescimento. Acredite que o teu filho, a partir da possibilidade de nós termos acesso ao seu filho, em termos de pesquisa, nós temos muita coisa nova, nós temos condições hoje de identificar problemas vinculados com a obesidade, que é um problema mundial, tá? E quem está mostrando esse caminho para a gente é o metabolismo da pessoa com T21. Nós temos condições hoje de hipertrofiar, aumentar muito toda a qualidade de saúde da população usando o modelo que a gente aprendeu com T21. Então, ele é um elemento, além de ser seu filho, importante para você. É importante que ele tenha um filho também, que é muito bom. Perdão, um filho não. Que você tenha mais um filho que possa compartilhar com ele. É importante você fazer uma família rígida. É importante você ter um bom relacionamento amoroso. É importante curtir o filho e curtir o adolescente, a futura nora e, por que não, um futuro neto. Dê oportunidade, tá? A palavra final é oportunidade, respeito e segurança. Por favor, desculpa. Imagina, e aproveitando o seu gancho, é importante os pacientes, como você pode tratar um paciente com T21? Com respeito, com acolhimento e dando estrutura, evidentemente, para ele ter uma vida normal. Excelente. Que é bem possível. Então, não é uma doença, não é uma deficiência, é apenas uma situação. E como nós podemos agir, tanto sociedade como médicos? Estrutura, respeito e acolhimento. Muito obrigado a vocês dois. Obrigada, Calil. Qualquer tema de interesse, por favor, redes sociais, @Dr. Roberto Calil. Muito obrigado.